O brasileiro adora uma notícia mágica, adora algo que seja fácil e rápido. Ele quer coisas incrivelmente que funcionem e resolvam todos os problemas com um piscar de olhos. E temos um outro problema: o brasileiro odeia ciência, como eu canso de falar, e a cada dia isso fica mais provado. E o próximo caso a ser evidenciado é o atual caso da celeuma, que está dando com a fosfetanolamina, o remédio que cura câncer, mesmo não curando o câncer e sequer sendo remédio. Agora nós temos um remédio que cura câncer. É interessante, eu não sei de onde é que veio isso, começou a rolar pelas internets brasileiras o conceito que a fosfetanolamina cura o câncer. Isso é interessante, porque ninguém sabia disso até agora. Nem os próprios pesquisadores sabiam que ela cura o câncer. Isso é interessante, não? O problema é que o brasileiro não entende como é que funciona a ciência. Mas antes vamos entender o que está havendo. O que está havendo é que começaram a distribuir entre os Facebook aí da vida que existe um composto chamado fosfetanolamina que tem capacidade de curar o câncer. As pessoas começaram a relatar que estavam em estado péssimo, quase terminal, e depois de tomar o remédio começaram a fazer as coisas em casa, ter uma vida ativa, fazer exercício, sair para a rua. Isso é interessante porque o remédio não tinha sido para a rua ainda, porque ele não é remédio. Afinal, o que é a fosfetanolamina? A fosfetanolamina é uma substância química que estão pesquisando para saber qual a sua atuação sobre células cancerígenas. Só isso, mais nada. Em nenhum momento ela foi dita que ela cura o câncer ou sequer que era um remédio. Em nenhuma publicação científica foi dado que ela tem capacidade de curar câncer. No máximo que ela sugere que é mais um medicamento que combate o câncer. Só isso, nada mais. Se as pessoas entendessem um pouco de ciência, entenderiam como funciona essa fosfetanolamina, ou como ela não funciona, e de quais são os passos para que um medicamento, se torne um medicamento. Primeiro tem que fazer uma pesquisa sobre quais são os princípios ativos, qual a atuação no organismo. Foi feito o teste dela in vitro, ou seja, numa simples plaquinha de Petri como essa daqui, e foi testado para ver o que acontece. Normal, numa pesquisa científica. Em nenhum momento ela foi transformado isso em remédio, e muito menos foi feito em testes laboratoriais em seres vivos. Sim, nem no ratinho branco ela foi testada, quanto mais nos seres humanos. Aí reclamaram, as pessoas chorando: por favor, eu quero a fosfetanolamina, eu prefiro morrer, eu quero morrer. Desculpe, mas não tem nenhum indício disso. Não foi feito testes. Não foi mostrado se ela tem atuação sobre o câncer. E se alguém distribuiu isso, como alegaram, porque eles estavam distribuindo, fizeram errado. E agora a própria USP quer saber quem liberou isso para as pessoas, porque simplesmente não pode. Mas um dos problemas do brasileiro é achar que ele pode fazer qualquer coisa. Ele acha que tem o direito de avançar o sinal porque, sei lá, eu estou atrasado, ou porque eu tenho hora marcada no cabeleireiro, ou sei lá, simplesmente é o meu direito. Os outros têm deveres, ele tem direitos. Como assim a polícia não deixa ele andar mais de 80 km por hora só porque o carro dele tem potência para andar, sei lá, 200, 300 km por hora? É um absurdo o cara comprar um carro caro e não poder andar toda aquela velocidade. É o direito dele. O brasileiro tem muitos direitos. E esquece que tem deveres também. No caso da fosfetanolamina, eles queriam que os cientistas distribuíssem o remédio de graça. Reiterando, ele não é um remédio, é uma substância química ainda. Isso foi evidenciado várias e várias vezes. Nas entrevistas que o pesquisador sênior diz, ele nunca falou que é um remédio. Ele fala que ele acredita ou que ele sugere, ele está pesquisando ainda. Mas no Brasil que odeia a ciência, o jornalista não quer saber disso. Ele já joga a primeira bobagem que ele pensa que funciona. E aí começa a criar uma desinformação, o que piora ainda mais. Aí começa o drama das redes sociais, WhatsApp, Facebook, as pessoas postando depoimentos que não fazem o menor sentido. Aí quando pessoas como eu começam a criticar isso, eu já coloquei 2 artigos lá no ceticismo.net sobre isso, que eu vou colocar os links aqui.
A USP desmentiu isso. A Fiocruz diz que não tem nada a ver com a história. Aí querem que a Anvisa libere. Como a Anvisa vai liberar se não tem testes clínicos? Ah, mas a Anvisa tem entidades escusas manipulando porque querem que a população morra. Ah, sim, imagino. Eu imagino que uma indústria como a Glaxo, a Bayer, vai deixar de ter um remédio que cura o câncer comprando zilhões de dólares e até ganhar um prêmio Nobel. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Hans, tu não vai acreditar, cara. Acabei de encontrar a cura do câncer. Não queremos isso, paga isso. Tu não tá entendendo, cara. Cura do câncer. Imagina a quantidade de dólares que nós vamos fazer, de patentes. Eu vou ganhar até o prêmio Nobel. É, né? O cientista vai deixar isso assim mesmo, sem publicar um dado, uma comprovação. Ainda vai querer que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou lá nos Estados Unidos, como é o FDA, vai liberar um medicamento sem nenhum teste clínico, onde as publicações científicas não falam nada desse tipo de teste. Aí quando você vira e diz assim, bom, ok, a pessoa foi curada, deixe-me ver os laudos médicos. Mostram. Aí você diz assim, existe o termo que a gente diz show me the paper, né? Mostre-me o artigo. Cadê? Ah, mas o médico fulano de tal colocou vídeo no YouTube dizendo que sim, que pelo amor de Deus a Anvisa libere o remédio. Bom, se esse médico fez isso, ele não é incompetente. Porque ele quer que libere algo sem nenhum teste. Das duas, uma. Ele não é médico. 2, ele é um médico e é muito ruim no que faz. 3, o cara tá de sacanagem. Porque não é possível alguém querer que libere um remédio sem nenhum teste. Você não sabe nem quais são as reações adversas. Normalmente todo remédio, quanto mais especializado o remédio, ele vai ter reações adversas, vai ter aqueles efeitos colaterais. Não foi feito o teste, então não sabe qual é o efeito colateral das pessoas. Não se sabe como é o mecanismo que cura o câncer. E como assim curar o câncer? Vocês fazem ideia da quantidade de cânceres que existem? Desde câncer de pele, então câncer de colo do útero, câncer de mama. Existe uma infinidade de cânceres. E o que é pior é que 80% desses cânceres, quando descobertos a tempo, são curáveis. 80% desses cânceres são curáveis quando detectados a tempo. Mas o brasileiro odeia a ciência. Se o brasileiro amasse a ciência, ele daria mais ouvido a médicos do que a rezadeiras ou parteiras. Sim, existe manual de parteiras. Benzedeiras ganham menções honrosas. Tipo, a tia pega um galinho de arruda, fica batendo em você, soltando palavras mágicas e cura os seus problemas. Enquanto o Zé Ruela fica numa faculdade de medicina por anos a fio, ainda tem que fazer residência, tem que fazer especialização para uma tia com um galinho de arruda e uma cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo curar todos os males. Tipo, é querer muito acreditar nisso. Ah, mas tem a sabedoria popular. Desculpe, a sabedoria popular muitas das vezes é burra. Sim, burra, ignorante, iletrada, se baseiam em crendices que surgiram no século XVII, século XVI, jogam sal por cima do ombro esquerdo para dar sorte, ficam com medo de um espelho quebrado porque tem 7 anos de azar. Um dos problemas da peste negra foi porque mataram os gatos, porque gatos eram demoníacos. Aí você tirava um predador e aí a presa começou a se proliferar, que eram os ratos. Parabéns, crendices, olha só a quantidade de mortes que vocês causaram. Aí então, quando a gente começa a apontar os erros e essas mazelas, o que acontece? Começam os xingamentos. Pessoas que me desejaram ter câncer, porque eu não conheci ninguém que tivesse câncer, porque o dia que eu tiver eu ia me apegar a qualquer coisa. Sim, eu imagino que sim, tem gente que se apega até a pastor evangélico. E também tem muitos relatos deles que ficam curando os pacientes por causa de suas rezas, com óleo santo de Israel ou alguma outra bobagem. Tem gente que vai para terreiros
de Umbanda ou coisas similares, o resultado é apenas o mesmo. Então qual é a questão da fosfetanolamina? A fosfetanolamina mostra o seguinte: como o brasileiro odeia tanta ciência que não procura entender como ela funciona. Sim, vai ter que seguir todos esses processos. Não é o caso de eu pensar que as indústrias farmacêuticas sejam boazinhas. Não são. Mas também tem todos os órgãos reguladores. E dizer que há uma grande conspiração, tudo que uma empresa farmacêutica quer é dominar o mercado. Imagine se você for dono da única patente que cure câncer. Eu gostaria disso e qualquer empresa farmacêutica gostaria de ter essa patente, porque cobraria horrores. Infelizmente, como eu falei, não é assim que funciona, porque não existe um só tipo de câncer. Não existe o câncer. Existem cânceres. Alguns mais severos, outros menos severos. Mas no Brasil, que odeia a ciência, as pessoas não conseguem entender isso, porque as pessoas nunca prestam atenção no que o professor de ciências fala em sala, porque eu tenho que sonhar em ser modelo, ser Big Brother ou jogar num grande time de futebol. Assim, tem agora a onda que é os alunos que entrar no mundo para programar games. Da hora que eles verem lá o que eles têm que aprender de linguagem de programação, análise de dados ou teorias numéricas e matemática profunda, eles vão mudar de ideia rapidinho. Eu, na verdade, acho lamentável esse caso da fosfetanolamina, porque mostra quantas pessoas estão desesperançadas, quantas pessoas estão se apegando a qualquer coisa. Mas mais do que isso, pessoas que acreditam em qualquer coisa que apareça na internet, menos os profissionais. Foram vários blogs, várias notícias, vários cientistas falando para não tomar isso, porque não é um remédio, não foi testado em nada. E está havendo um monte de ações judiciais obrigando a USP, que não é uma indústria farmacêutica, ela não pode produzir algo em grande quantidade, para produzir essa coisinha mágica para distribuir para as pessoas. Uma total irresponsabilidade. Por quê? Porque os juízes também não entendem de ciência. E, por favor, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Mas não, vocês querem ganhar tudo na canetada. Parece aquele time de futebol que não só não ganha o campeonato, fica tristinho e vai logo botar petão. Moral da história: as pessoas deviam de se informar mais, procurar entender como é que funciona a ciência, como é que atende os processos. Dizer, não existe um grande complô das indústrias farmacêuticas que querem que a pessoa piore, que a pessoa morra. Vão dizer até, isso podem escrever aí que eu vou dizer, que tem algum plano global para reduzir o número da população, que não para de crescer cada vez mais. Ah, sim, imagina que matar só as pessoas com câncer vai reduzir muito a população. Nunca ninguém tenta fazer isso na China. Então esses planos globais, esses planos de maquinação que são tão bem feitos, são tão bem articulados por uma elite tão poderosa que qualquer babaca no Facebook descobre. Eu não sei o que esse cara não tá fazendo que não foi para a ONU. Já pensou ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Eu ia querer. Bom, deve ser o mesmo caso do pessoal da fosfetanolamina. Não quer ganhar o Prêmio Nobel só porque são humildes. Mas o que isso evidencia? Evidencia que as pessoas querem acreditar em qualquer bobagem. As pessoas se apegam a qualquer idiotice que vem por aí. Acreditam de olhos fechados. Como aqueles imbecis que ficam vendo vídeos desses pastores vagabundos aí, que um até chegou ao desplante de fingir que estava flutuando no ar. Aparecer ali flutuando ao lado do Cristo Redentor, ninguém faz. Fazer essas curas mágicas no Instituto Nacional do Câncer, ninguém faz. Por que será que os médicos não se interessaram por essa fosfetanolamina? Bom, pelo menos se interessaram, né? Só que ficam acompanhando e viram que, bom, sem publicação científica, nada feito. Sinto muito. Para finalizar, eu acredito até que essa fosfetanolamina pode ter algum princípio para ajudar no tratamento do câncer, mas a cura mágica que estão procurando, desculpe, isso não vai acontecer. Pode ser que haja melhoras? Pode, mas também não podemos descartar dois fatores: o efeito placebo, que a pessoa estava sentindo dores e parou de sentir, isso qualquer analgésico faz também, e que simplesmente o câncer entrou em remissão. Há muitos casos de remissão que a pessoa se cura e o médico não sabe por quê. Acontece, por isso que existem as pesquisas, por isso que existe a revisão por pares, por isso que existe ciência, e não essa palhaçada que aparece no Facebook. Então,
Parem de espalhar besteiras, mas eu sei que vocês vão chegar aqui e vão começar a me xingar. É assim das outras vezes, vai continuar sendo. O pessoal vai dizer que vai deixar de me seguir porque eu sou ruim, porque eu sou arrogante, porque eu devia de ter uma pessoa com câncer em casa para eu entender. Sinto muito, se você tentar nesse tipo de argumentação, você é imbecil. Esse é André do seu ceticismo.net.